O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 275 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a sua terceira parte, na sua segunda sessão sobre os 10 mandamentos. Hoje leremos dos números 2167 ao 2173. Artigo 3º, o terceiro mandamento. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os trabalhos, mas o 7º dia é sábado, descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum. Êxodo 20, versículos 8 ao 10. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, versículos 27 e 28. O dia do sábado. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O 7º dia será sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor. Êxodo 31, versículo 15. A propósito dele, a Escritura faz memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. No dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel, da escravidão do Egito. Lembra-te que foste escravo no Egito, mas o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus ordena que guardes o sábado. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Deus confiou o sábado a Israel para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável. O sábado é, para o Senhor, santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra de criação e de suas ações salvíficas em favor de Israel. O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus, no 7º dia, parou para respirar, também o homem deve descansar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, retomem fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma pausa. É um dia de protesto contra as escravidões do trabalho e o culto do dinheiro. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Ele nos dá com autoridade sua autêntica interpretação. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2, 27. Movido por compaixão, Cristo se permite, no dia de sábado, fazer o bem de preferência ao mal, salvar uma vida de preferência a matar. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do homem é Senhor também do sábado. Hoje, como comentário adicional, ouviremos uma catequese sobre os mandamentos do Papa Francisco, proferida numa audiência geral na Praça de São Pedro, no dia 5 de setembro de 2018. Prezados irmãos e irmãs, a viagem através do Decálogo leva-nos hoje ao mandamento sobre o dia do repouso. Parece um mandamento fácil de cumprir, mas é uma impressão errada. Descansar verdadeiramente não é simples, porque há o repouso falso e o repouso autêntico. Como podemos reconhecê-los? A sociedade atual é sedenta de diversões e férias.
A indústria da distração é deveras florescente e a publicidade desenha o mundo ideal, como um grande parque de diversões onde todos se distraem. O conceito de vida, hoje predominante, não tem o cerne na atividade e no empenho, mas na evasão. Ganhar para se divertir, para se satisfazer. A imagem modelo é aquela de uma pessoa de sucesso, que pode permitir-se amplos e diferentes espaços de prazer. Mas essa mentalidade faz escorregar na insatisfação de uma existência anestesiada pela diversão, que não é repouso, mas alienação e fuga da realidade. O homem nunca descansou tanto como hoje, e no entanto, o homem jamais experimentou tanto vazio como hoje. A possibilidade de se divertir, de sair, os cruzeiros, as viagens, muitas coisas não te proporcionam a plenitude do coração. Aliás, não te dão o repouso. As palavras do Decálogo procuram e encontram o cerne do problema, lançando uma luz diferente sobre o que é descanso. O mandamento tem um elemento peculiar, oferece uma motivação. O repouso em nome do Senhor tem um motivo específico, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Isto remete para o fim da criação, quando Deus diz: Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. E então começa o dia do repouso, que é a alegria de Deus por aquilo que criou, é o dia da contemplação e da bênção. Portanto, no que consiste o repouso segundo esse mandamento? No momento da contemplação, no momento do louvor, não da evasão. Trata-se do tempo para olhar a realidade e dizer: como é bonita a vida. Ao descanso como fuga da realidade, o Decálogo opõe o repouso como bênção da realidade. Para nós cristãos, o centro do dia do Senhor, o domingo, é a Eucaristia, que significa ação de graças. É o dia para dizer a Deus: Senhor, obrigado pela vida, pela sua misericórdia, por todos os teus dons. O domingo não é o dia para anular os outros dias, mas para os recordar, bendizer e fazer as pazes com a vida. Quantas pessoas têm muitas possibilidades de se divertir e não estão em paz com a vida? O domingo é o dia para fazer as pazes com a vida, dizendo: a vida é preciosa, não é fácil, às vezes é dolorosa, mas é preciosa. Ser introduzido no repouso autêntico é uma obra de Deus em nós, mas exige que nos afastemos da maldição e da sua fascinação. Evangelii Gaudium, número 83. Com efeito, é extremamente fácil convencer o coração à infelicidade, ressaltando motivos de descontentamento. A bênção e a alegria implicam uma abertura ao bem, que é um movimento adulto do coração. O bem é amoroso e nunca se impõe, deve ser escolhido. A paz escolhe-se, não pode ser imposta e não se encontra por acaso. Afastando-se das dobras amargas do seu coração, o homem tem necessidade de fazer as pazes com aquilo do que foge. É preciso reconciliar-se com a própria história, com os fatos que não se aceitam, com as partes difíceis da própria existência. Pergunto-vos: cada um de vós se reconciliou com a própria história? Uma pergunta sobre a qual pensar: reconciliei-me com a minha história? Com efeito, a verdadeira paz não consiste em mudar a própria história, mas em aceitá-la e valorizá-la tal como é. Quantas vezes encontramos cristãos doentes que nos consolaram com uma serenidade que não se encontra nos foliões nem nos hedonistas. E vimos pessoas humildes e pobres regozijar com pequenas graças, com uma felicidade com sabor de eternidade. No Deuteronômio, o Senhor diz: ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade. Esta opção é o fiat da Virgem Maria, é uma abertura ao Espírito Santo que nos coloca nos passos de Cristo, aquele que se entrega ao Pai no momento mais dramático, empreendendo assim o caminho que conduz à ressurreição. Quando se torna bela a vida? Quando se começa a pensar bem dela, seja qual for a nossa história. Quando o dom de uma dúvida abre caminho, que tudo seja graça, como nos recorda Santa Teresa do Menino Jesus. E aquele santo pensamento fragmenta o muro interior da insatisfação, inaugurando o repouso autêntico. A vida torna-se bela quando se abre o coração à providência
e se descobre que é verdade aquilo que reza o Salmo: só em Deus repousa a minha alma. Como é bonita esta frase do Salmo: só em Deus repousa a minha alma. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!